Sejam todos muito bem-vindos, que todos nós tenhamos um domingo poderoso, um domingo abençoadíssimo. E vamos começar aqui. Vamos lá? Viver. Vamos de novo, vai você. Viver. Mais uma vez, viver. Viver com propósito é a única maneira de viver de verdade. Olha, Deus tem trabalhado conosco. Aliás, eu aconselharia vocês, quem não tem acompanhado tanto a reunião de quarta-feira, como perderam alguns domingos, eu, com muito zelo e com muito amor, eu diria a você, vai lá, faça uma boa maratona, como alguns têm feito, para que você possa entender melhor sobre o nosso propósito aqui e como estamos caminhando. Então, eu falei uma coisa essa semana que eu preciso que isso entre no espírito de vocês. Você não ouviu isso em lugar nenhum até hoje. E eu preciso que você, ou se ouviu, uma minoria terá ouvido sobre isso. Nós precisamos ter em mente e tratar isso com muita seriedade, que você foi gestado durante 9 meses no ventre de sua mãe. Uns 7, outros 9, uns 7, 8, outros 9. Quando passou os 9 meses, você deu à luz. A sua mãe deu à luz, você veio ao mundo. Correto? Certo? Então, preciso que você entenda isso. Quando nós nascemos, o tempo de vida do homem é 70, 80, 90, 100 anos. Mas vamos ficar com o tempo máximo, 90 a 100 anos. Correto? 9 meses, 90, 100 anos. Ok? Ok? Você está numa segunda gestação agora. Você está numa segunda gestação. Todos nós estamos numa segunda gestação. De mais 90, que seriam os nossos 9 meses, para 1000. Nós vamos entrar no milênio com Deus, para governo com o Senhor. E do milênio, a eternidade definitiva. E esses 1000 que nós vamos entrar, depende do que nós estamos fazendo agora. Por isso que é a maior loucura ficar com o teu foco somente aqui. É a maior loucura viver como se você estivesse vivendo só para esta vida. Porque nós estamos numa gestação para a eternidade. Nós estamos, por isso o Espírito de Deus, ele gera uma nova criatura. Por isso que Jesus disse, é necessário nascer de novo. Se você não tem entendido isso, vai para os sermões de quarta-feira, que nós estamos falando muito sobre isso, acho que umas 3, 4 quartas-feiras. Então, muita gente não tem consciência disso. 9 meses na barriga da sua mãe, você nasceu, vamos ficar com o tempo máximo, você vai viver 90, 100, pouco mais, pouco menos. Nasceu. Agora nós estamos numa segunda gestação para a eternidade. De
90, 100 vai se transformar em 1000. Esses 1000 na glória, Senhor? Depende. Depende. Assim como muitos vão estar em 1000 governando com Cristo, 1000 aqueles que não estão com Cristo, 1000 no lugar que você conhece como inferno. Que é o lugar definitivo, bispo? Não. Depois dos 1000, aí vai para o lugar definitivo. Então nós precisamos tratar isso com muita seriedade, com muita lucidez. Parar de viver como se essa vida fosse a última coisa, a única coisa. E aí, temos muitos assuntos importantes, né? Nós falamos nessa quarta-feira que a tua chance de ter uma família é aqui agora. Você não vai ser marido nos céus e nem você será esposa. Não tem marido no céu, não tem esposa no céu. E não tem pai, não tem mãe. Então não fracasse aqui agora. Não fracasse. Porque, inclusive, isso está contando para a tua eternidade. Mas esse é outro assunto. Eu preciso que você trate isso com muita seriedade, porque às vezes as pessoas, aquilo que Deus confia nas suas mãos, não é tratado com devido zelo, respeito, e faz parte do propósito de Deus, que está contabilizando para a sua eternidade. Você não vai ter família nos céus. Você vai fazer parte da família de Deus, mas você não vai ser marido de ninguém, você não vai ser esposa de ninguém. Tua chance é agora, aqui, agora. A Bíblia diz que no céu não se casa e não se dá em casamento. Então você não vai ser pai, você não vai ser mãe. A oportunidade de ser um grande pai, uma grande mãe, é aqui, agora. Então, aí tem pessoas que dizem assim, nossa, por isso que eu preciso correr e viver a minha vida. Está cheio de gente que achando que vai viver a vida, acaba perdendo ela, e aí perdendo a sua salvação. Entende o que eu estou dizendo ou não? Sim ou não? Tem gente que fala, nossa, estou com 40, 50, eu diria, se você está com 40, 50, 60, acha que está... Agora é hora de acelerar o passo, você está mais perto ao nascimento para uma nova vida. Quando nós partimos, nós estamos entrando para a vida. E por isso que não estar na igreja é um roubo para muitos. Precisa ouvir mais, aprender mais, para não perder a coisa mais importante. Tudo que você tem, por mais que você conquistar, vai ficar aqui. Você não é dono de nada, pode ver que o que fica nas suas mãos, nem para a tua família vai ficar. Você sabe disso. Nem para a tua família. Se fosse assim, riquezas estavam passando de geração em geração e não passa, elas trocam de mão. Então, invista numa coisa muito séria, que é a sua salvação. Então, viver com propósito é a única maneira de viver de verdade. Nós falamos nos últimos domingos, nós estamos numa sequência aí de mensagens falando forte sobre isso. Nos últimos domingos, teve um dos domingos que eu comecei com 5 propósitos. Diga comigo, adorar, ter comunhão, crescer semelhante a Cristo, servir e sair em missão. Nós fomos chamados para uma vida santa. Por isso que é necessário que você equilibre a sua vida praticando esses 5 princípios. Tem que equilibrar. São 5 princípios para a nossa vida. Efésios 5:15 diz assim, portanto, diga comigo, prestem atenção na sua maneira de viver. Diga comigo, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como ignorantes. Não vivam como ignorantes, mas como os sábios. Porque viver como ignorante é uma loucura. E ninguém tem como justificar, eu não sabia. Você sabe que esse argumento eu não sabia não existe para Deus, né? A partir do momento que está aqui, a porta da igreja está aberta, isso aqui está à tua disposição, acabou qualquer ignorância. Eu não sabia disso. Não, você desprezou o conhecimento. Você não quis saber. E é melhor saber do que essa bobagem de falar, eu prefiro não saber. Não, eu prefiro saber.
porque é quando a gente tem a oportunidade de ajustar, alinhar o curso, ajustar o curso da nossa rota aí. 2 Pedro 3,17 diz o seguinte: portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais e para não caírem, diga comigo, e para não caírem da sua posição segura. Aonde está a nossa posição segura? Em Deus. E grave uma coisa, né? Você sabe que às vezes a gente tem como prática dizer, né? Ah, Deus está no meu coração. Ah, Deus é tudo. Para com isso, porque isso é só besteira, é enganar a si mesmo. Não é verdade isso. Nós precisamos literalmente viver isso profundamente. Um relacionamento de intimidade. Isso é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil, é desafiador. Por quê? Porque você é envolvido com as suas questões diárias todos os dias. Você é envolvido com as suas... Como a mensagem, como a história que eu contei nas últimas semanas, qual que é a estratégia do diabo para roubar tudo que você tem e como alvo principal sua salvação? Te ocupar. Estar ocupado demais. Esse é o alvo. O dia que você parar e entender isso, que você só está ocupado, estou corrido demais, você está no caminho errado, totalmente errado. Bem-aventurados, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu falei uma coisa aqui na sexta-feira. Quem esteve conosco aqui na sexta-feira? Eu falei uma coisa aqui na sexta-feira. Eu disse, tudo na vida é uma questão de escolhas, ok? Então, todos os resultados, não é que a gente não tem sorte no amor, que a gente não tem sorte nos negócios, que a gente não tem sorte. A gente precisa aprender com cada escolha errada. Então, às vezes, quando a gente fala sobre isso, tem pessoas que não aceitam isso. Ok? Então, eu ainda na sexta-feira, alguém falava comigo e dizia assim, eu estou confrontando com o senhor. Eu falei, confronte, vamos lá. A pessoa falou assim, porque está vivendo um momento muito difícil, o casamento acabou, uma série de coisas. Aí ele falou assim, o senhor falou, a escolha. Eu não posso aceitar, eu fiz certo. Eu falei, quem escolheu a mulher? Fui eu que escolhi a mulher? Ou foi você? Segunda escolha, quem escolheu não ser o cabeça e não trazer a sua família para a casa do Senhor? Fui eu ou foi você? Acabou, escolha. Quem foi que escolheu levar a família para morar perto de Sodoma e depois morar em Sodoma? Quem foi? Então, eu disse, fui eu que escolhi fazer isso ou foi você? Quem administra o dinheiro que vem às suas mãos? Sou eu? Sou Deus? Quem é? Se Deus coloca um dinheiro nas suas mãos, quem administra? É você ou é Deus? Responde você. É você ou Deus? Deus te deu 24 horas do dia. Quem escolhe o que você vai fazer dentro dessas 24 horas? É você. Tudo é escolha. Tudo é escolha. Entendeu? Às vezes a gente sente um pouco acusado quando a mensagem nos confronta mesmo. A palavra nos confronta. É para nos limpar. E se a gente não aprender com isso, né? Como é que pode? Eu escolhi, mas não fui eu que errei. Eu falei, mas quem escolheu a mulher foi você. Não fui eu que escolhi a mulher, foi você. Não foi Deus que escolheu a mulher, foi você. E mais, pior do que escolher, quando você não é cabeça, você é conduzido. A mulher manda. Ela não queria vir, por que não veio você? Influencia. Sabe qual foi o problema de Ló? Que ele achou que ele podia morar perto de Sodoma e nada acontecer. O pecado dominando, influenciando, ele achou que podia dominar. Então, quando você faz esse tipo de escolha, você está correndo um risco.
Você está pagando para ver. E às vezes você não se dá conta que talvez até você pode ter estrutura para algumas coisas, mas sua família não tem. Um filho não tem. Você entendeu? Um filho não tem estrutura para isso, para muitas coisas, para muitos lugares, para colocar os olhos, para ter liberdade para algumas coisas. Então, você escolhe, você vai monitorar, você vai dar direção, você sabe o que ler, você sabe. Porque não tem discernimento. Então, somos nós. Então, eu sei o que eu quero aprender. Eu ainda, quando eu falava sobre quarta-feira, sobre nós estamos numa segunda gestação, olha que coisa séria. Então, peraí, porque tem gente que acha que morreu, acabou a vida. Não, nós vamos entrar para a vida. Esse milênio que nós falamos de um governo com Cristo, porque Cristo vai governar aqui para mostrar a este mundo pecaminoso, corrupto, corrompido, o que é o mundo sob o governo dele. E eu vou governar com ele. Quem vai? Aí é que está. Aí é que está. O que nós estamos fazendo para isso? Nós estamos vivendo para essa vida ou nós estamos vivendo para eternidade? Porque às vezes nós estamos com a mentalidade simplesmente daqui. Não. Nós estamos ajustando e nos preparando a cada dia mais para esse nascimento. Nós estamos numa gestação de 9 meses para nascer para uma nova vida, 1000 anos com Cristo, e do 1000 anos a eternidade. Olha como é sério isso. Só que a maior parte das pessoas vive como se terminou os 90, terminou os 100, terminou, acabou. Não. Por isso que nós estamos sendo preparados por Deus. Nós estamos sendo preparados pelo Espírito Santo. Por isso que Jesus disse, é necessário nascer de novo. Então começa o nascimento espiritual para, quando se encerra aqui, uma nova vida. Então, bem-aventurados os equilibrados, pois subsistirão mais do que os outros. Se você deseja viver uma vida equilibrada e, consequentemente, poderosa, precisa praticar o propósito, os 5 propósitos do Senhor para o seu povo. E aí, 5 propósitos devem ser mantidos em equilíbrio. Vamos falar sobre eles. Esses são os 5 propósitos que Deus tem para a nossa vida. Vamos lá. Ame a Deus, diga comigo, ame a Deus de todo o seu coração. É uma coisa que a gente não pode se acostumar. Esse é o primeiro grande mandamento. Ame a Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças. A gente tem o hábito de falar isso. Mas quando, na verdade, no coração, na vida de muitos, isso não é verdadeiro. E deve parar e refletir. O quanto isso é verdade na minha vida. O quanto isso é verdadeiro na minha vida. Realmente eu amo, o que eu faço por Ele? O que eu tenho feito por Ele? O quanto eu desejo estar com Ele? Nós fomos planejados para o prazer de Deus. Logo, o nosso propósito é amar a Deus por meio da adoração. Segundo, ame o próximo, diga comigo, como a ti mesmo. Nós fomos chamados ou formados para servir. Então, o nosso propósito é demonstrar amor pelas outras pessoas por meio do ministério, do nosso propósito. Terceiro, vão e façam discípulos. Nós fomos feitos para uma missão. E faz parte dessa missão sua família. Faz parte dessa missão o legado que você deixa para os seus filhos. Então, nosso propósito é compartilhar a mensagem de Deus por meio da evangelização. Todos nós evangelizamos de uma forma ou de outra. Falamos a semana passada do nosso próprio testemunho. Quarto, batize-os. Fomos formados para fazer parte da família de Deus. Então, o nosso propósito é identificar como nossa igreja por meio da comunhão, como a nossa igreja por meio da comunhão. Quinto, ensine-os
todas as coisas. Nós fomos criados para nos tornar semelhantes a Cristo. Então, o nosso propósito é amadurecer por meio do discipulado. Manter os 5 propósitos em equilíbrio não é uma tarefa fácil. Diga comigo, não é uma tarefa fácil. Por isso que eu já estou falando, né? Não é algo fácil. É um desafio. É uma grande batalha. Mas pensa comigo aqui, vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar aqui. Que coisa incrível. Bispo, o senhor falou que não vai ter família no céu? Não. Eu não vou ser meu marido e minha esposa? Não. Você lembra de alguma coisa quando você estava no ventre da sua mãe? Você não vai ter, ainda que a gente lembre, não será relevante para nós. Possivelmente tenhamos aí algum conhecimento, alguma noção, ou algum sentimento de consideração, mas não terá relevância alguma pela grandeza, a glória do Senhor. Por isso que hoje nós precisamos, quando as pessoas não pensam nisso, aí está a razão da forma de viver egoísta, orgulhosa, sem compromisso algum, sem o investimento na coisa mais importante. Quando a gente para pensar, eu parava ainda e conversava com a minha esposa sobre isso, né? Quando a gente para pensar que nós vivemos, tudo tem sentido, nós fomos gestados 9 meses, nascemos, eu vou até perto do 100, não sei você, com autonomia, com destreza, com habilidade, amarrando o sapato. Então, quando nós deixarmos aqui, porque nós estamos nesse processo. Como assim nós estamos, bicho? Aí é que está. Por isso que a mente, conforme a gente vai caminhando, as revelações elas vão acontecendo. A profundidade Deus vai se revelando cada vez mais. Então, pensar que nós estamos nos nossos 90 anos de gestação, e quando encerrarmos toda essa gravidez, nós vamos entrar para o milênio. 1000 anos reinando com Cristo. Ah, querido, deixa de ser bobo. Para de colocar o teu coração em coisa pequena. Para de colocar teu coração em coisa pequena. Porque 1000 anos governando com Cristo sobre a terra é incomparável, que são riquezas dos céus e riquezas da terra. São riquezas dos céus e riquezas da terra. E, posterior a isso, definitivamente, a eternidade. Né? E como a gente sabe, só há 2 caminhos. Todos tendemos a enxergar nos propósitos que nos despertam maior paixão e negligenciar outros. Cuidado. Às vezes a gente, naquilo que temos interesse, nós colocamos força. Naquilo que não temos interesse, nós podemos desprezar. Eu sempre falo que tudo está na zona de interesse. Tudo. O que está na zona de interesse não mede esforço, não mede... Eu me lembro de um cara, e serve o recado, tá? A gente faz tudo, mas não faz nada. Eu me lembro de um cara que essa pessoa, houve uma tentativa de evangelização dessa pessoa. Mas ele era muito orgulhoso, muito materialista e muito vaidoso. E um dia, uma pessoa da minha família virou para ele e falou assim: fulano,
Você precisa de Jesus. Você tem que parar, você tem que buscar a Deus, você tem que ir na igreja, você precisa de Jesus, precisa cultuar a Deus. E como ele era muito vaidoso, ele disse assim, fulano, meu culto é o meu corpo. Eu cultuo o meu corpo. Resumo da história. Sabe aonde nós evangelizamos ele? No presídio. No presídio. Ele foi evangelizado no presídio. E ele chorava igual criança. Por quê? Porque todo o seu materialismo, como é que aconteceu? O diabo armou uma cilada para ele. Na coisa da valentia, da macheza, ele agrediu uma pessoa. E naquela agressão a pessoa foi a óbito. E aí ele foi preso. Ele foi preso e passou anos preso. E o patrimônio foi dilapidado. O corpo malhadinho definhou. Entendeu? O corpo malhadinho definhou. Porque a prioridade dele, o que ele dizia? Eu jamais vou deixar de ir no culto para ir, deixar de ir na minha academia, cultuar meu corpo para ir na igreja. Tem problema, são escolhas. Fique em paz. São escolhas. Mas eu acho interessante uma coisa, né? Por isso que eu sempre falo, quando a vida desmorona e chega ao fundo de poço, qual é o lugar que o único lugar que a gente quer estar? É o único lugar que a gente quer estar. Outro dia eu dizia a um casal que acabou chegando ao fim, o casamento. Eu disse, olha que coisa interessante, quantas vezes vocês foram convidados para estar? Nunca tinha tempo, não é verdade? Agora é 3h da tarde, vocês estão aqui comigo. Agora é madrugada, vocês estão vindo na igreja. Por que tem que esperar isso? Que besteira, que loucura, que forma de viver estúpida. Mas é aquilo, porque não crê. Não crê. Não crê que... É o que eu disse, quem não escutou o culto de sexta-feira, vai lá. Vai lá. Tem um muro de fogo ao nosso redor. Ao de todos, bispo? Não acredito que de todos. Por que o senhor não acredita que é de todos? Que é uma questão da posição que eu estou espiritual. Mas quando nós estamos no lugar certo, na posição espiritual certa, há um muro de fogo ao nosso redor. Há uma cerca viva ao nosso redor, que o mundo espiritual conhece. Há um muro de fogo ao nosso redor, da nossa família, dos nossos bens, uma proteção sobre tudo que nós fazemos. Um dos respaldos, tem um versículo em Zacarias 2,5 que fala sobre um muro de fogo ao nosso redor. Jó 1,9 fala, Satanás olhando para Jó e dizendo, como ele via Jó. Ele falava também, tem um muro ao redor dele, da família dele, dos bens dele, vê tudo que ele faz dá certo, vê como ele é rico. Mas você não pode manter sua vida equilibrada e firme no caminho, avaliando. Aliás, você pode avaliando a sua vida, a sua saúde, diga comigo, espiritual. Todos nós deveríamos registrar o progresso espiritual em um diário pessoal, passando o que nós aprendemos para os outros. Essas atividades, elas são importantes, fazer um registro, meditar, elas são importantes para viver dirigidos por um propósito. Se você prima em manter-se no caminho certo, precisará desenvolver esses hábitos. Isso é ter zelo pela sua vida espiritual. E eu digo uma coisa sem medo de errar, tá? Sem medo de errar.
Toda a tua proteção para qualquer área da sua vida está na tua vida espiritual. Ok? Toda a tua proteção. Não está no seguro que você faz da sua casa, do seu carro, seguro de vida. Está na tua vida espiritual. Lembre-se, a Bíblia diz o seguinte: o diligente prosperará. Mantenha o seu foco no que depende o seu destino. Olha o que diz aqui Provérbios 21:5. Diga comigo: os pensamentos do diligente tendem só a abundância. Os pensamentos do diligente. Diligente é uma pessoa rápida para agir. Zeloso, rápido, ligeiro, rápido. Aonde ande com as pessoas mais espirituais que você. Lembre-se que quem anda com sábios fica mais sábio. Diga comigo: quem anda com sábios fica mais sábio. Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará como? O companheiro dos tolos acabará como? Quem são seus companheiros? Quem são seus companheiros? Quem são suas amizades? Quem são? E quando eu falo, não estou falando simplesmente aquelas pessoas que você anda continuamente, que você se fala ao telefone, e esses são também. Mas quem são seus amigos nas redes sociais? Quem são os grupos que você está? Com quem você compartilha ideias? Com quem você se comunica? Aí você vai descobrir se você está ficando mais sábio ou mais tolo. Mas segue os exemplos aqui. Provérbios 27:17. Diz assim: assim como o ferro, diga comigo, afia o ferro, diga o homem, afia o seu companheiro. Homem afia homem, diga comigo, homem afia homem. E agora esse é para arrebentar mesmo. Esse aqui eu vou te falar, eu cresci ouvindo mamãe falando isso para mim. Diga comigo: não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes, e também as más conversações corrompem os bons costumes. Fala errado, conversa com as pessoas erradas, vai se corromper. Anda com as pessoas erradas, vai se corromper. Vai, se não tiver realmente estruturado, se não tiver na fé com um propósito realmente de influenciar, não tem estrutura para isso. Então, nós aprendemos melhor em comunidades, tendo sábios relacionamentos. Nossa mente fica mais aguçada e nossas convicções mais intensas por meio da conversa. A comunhão com pessoas que estão buscando a mesma coisa impacta a nossa vida, né? Tem o mesmo ideal, tem o mesmo propósito. Lembre-se que a fé sem ação é uma fé morta. Filipenses 4:9 diz: põe em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Volta o versículo aí, por gentileza. Diga comigo: ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Então você aprende, você recebeu, você ouviu, você viu, você coloca em prática. E aí você está buscando, o Deus da paz vai estar com você. Fora isso, como é que Ele vai estar? Nós podemos orar, incentivar e apoiar uns aos outros a começar a viver esses propósitos. Lembre-se de que nós fomos feitos para crescer juntos e não separadamente.
1 Tessalonicenses 5,11 diz assim: por isso, encorajem-se e fortaleçam-se uns aos outros, assim como vocês estão fazendo agora. Você precisa estudar a Bíblia individualmente, ter essa prática, ter esse hábito, e estudar diariamente. Bispo, eu não entendo nada. Não vai entender se não se forçar a entender. Ninguém entende quando começa. Mas por que eu preciso? Para começar a fazer uma inspeção periódica acerca da sua vida espiritual. A melhor maneira de equilibrar os 5 propósitos na sua vida é fazer uma avaliação periódica de si mesmo. Deus dá grande valor ao hábito da autoavaliação, e eu vou mostrar isso para você. Nós somos orientados pelo menos 5 vezes nas Escrituras a verificar e examinar nossa saúde espiritual. Por isso que a Bíblia diz assim, diga comigo, examine-se. Você faz isso? Examine-se. Você se examina? Como você está, o quanto você tem crescido, o quanto você tem evoluído? É uma pergunta, como está a sua vida espiritual? Pensa aí rapidinho, como está a sua vida espiritual? Crescendo? Estável? Retrocedendo? Se você responder isso aqui, eu te digo para onde você está indo. Já está certo o futuro. Crescendo, crescendo. Estável, estagnado. Retrocedendo, é só questão de tempo para estar retrocedendo. Morna ou quente? Morno é um lugar perigosíssimo, porque morno, a Bíblia diz que acontece o quê? O Senhor nos vomita. Lembre-se que a nossa vida espiritual é a parte mais importante, porque ela nos mantém vivos. Estávamos mortos e ao crermos em Jesus, o nosso espírito foi vivificado. Eu disse uma coisa, olha aqui para mim, por favor. Olha aqui, por favor. Acorda quem está do teu lado aí. Deixa eu dizer uma coisa muito séria a você. Eu disse essa semana, o dia que você conseguir manter 100% seu foco aqui dentro, sem deixar sua mente dispersar umas 3, 4 vezes, 5 vezes, ou quase o culto inteiro, como alguns fazem, sua vida está no caminho da transformação. Esse é o seu grande desafio. Manter o teu foco 100% aqui dentro. Que é uma guerra que você enfrenta dentro da igreja. Uns pelo sono, outros pela a mente saindo do templo, saindo do altar, dispersando. Muitos acabam, infelizmente, é aí que é a tua responsabilidade, a minha responsabilidade, muitos acabam se tornando o que a Bíblia chama de cisterna rachada. O que é uma cisterna rachada? Não importa quanta água você derrama dentro dela, ela vai vazar. Não é sério isso? Sim ou não? E você não pode ser uma cisterna rachada. Espera aí, eu estou ouvindo a mensagem, essa mensagem eu estou captando ela, eu estou retendo ela, eu estou trazendo ela para a minha vida, eu vou aplicá-la na minha vida. Porque a tua vida depende disso. Ela depende disso. Às vezes a gente faz aqueles questionamentos, né? Mas por quê? Né? Por que Deus não faz? Então, é o nosso crescimento. É a nossa evolução. Nós não podemos, quando nós estamos numa direção que não é aquela que Deus tem para nós, se Deus abençoar ainda mais ali, nós vamos seguir cada vez mais na direção errada. E Ele não faz isso. Porque nós estamos sendo gestados para a eternidade.
Eternidade todo mundo vai passar, todo mundo vai entrar. Agora, qual delas? Só tem 2 caminhos. Todo mundo vai entrar na eternidade? Vai. Todo mundo. Uns mais cedo, outros mais tarde. Mas, todos. E aí? Eu tenho essa lucidez, eu tenho essa consciência? E aí, preste atenção no que eu disse. Talvez você nunca tinha prestado atenção nesse ponto que eu coloquei. Nós estamos nos nossos 9 meses em vida, simplesmente sendo gestados para a eternidade. Tudo que você construir vai ficar aqui. A terra é do Senhor. Tem um salmo que fala sobre isso. Você vai e ela vai ficar. Inclusive o que você tem não vai ficar para os seus. Pode até deixar, mas vai para a mão de outro. A terra é do Senhor, tem nada de ninguém aqui. Então nós precisamos colocar o nosso foco no lugar certo. Por que nós temos a sensação que nós vivemos pouco? Porque nós fomos criados para a eternidade. Por isso que a Bíblia diz que Deus colocou dentro de nós um anseio pela eternidade. Por isso que nós temos essa sensação, mas a gente vive pouco. Não, mas nós não vivemos pouco, nós somos criados para ser eterno. Como é que é pouco? Ah, mas essa vida é só os 9 meses da barriga da sua mãe. Será só isso? Entende? Aí, mas e o meu sofrimento? Seu sofrimento você não vai lembrar. Quem passou por uma gravidez difícil, sua mãe talvez passou por uma gravidez difícil, talvez muitos foram desenganados, você nem lembra disso. Não é verdade? Tem aqueles que o cordão umbilical enrolou no pescoço, virou uma bagunça lá dentro. Não é verdade? Estava enforcando, estava enrolado no pescoço, tem uma série de coisas. E aí fala assim, você lembra disso? Você fala, não lembro, mas aconteceu. Você não vai lembrar de dor, de sofrimento, você não vai lembrar de nada disso depois. Né? E é aí o mais gostoso que eu penso, porque às vezes, se a gente pular para a eternidade, parece que porque a gente não tem entendimento para isso, parece que o negócio fica sentindo. Então vamos voltar aqui para os 1000 anos. 1000 anos governando com Cristo, reinando com Cristo. Então aí fica bom, não fica? Fica ou não fica? Nós vamos ser chefe, mandar, só governar, né? E já de forma especial. A morte espiritual é a verdadeira morte. Por isso que a Bíblia diz, quem está em pé, cuide-se para que não caia. 2 Coríntios 13:5 diz assim, examine-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Examine-se, está firme? Ai, estou tão desanimado. Ah, querida, anime-se. Anime-se, correndo. Depressa. Coragem. Esforça-te. Está lá. Com certeza vocês sabem que Jesus Cristo está unido com vocês. A não ser que vocês tenham falhado completamente. Para manter saúde física, diga comigo, nós precisamos de boa alimentação. E para uma boa alimentação, estou falando de saúde física, tá? Com certeza você não faz apenas uma refeição por dia e muito menos uma por semana, ou faz? Tem super-humanos aqui, que come uma vez na semana e está bombando, cheio de energia, está voando? Tem? Sim ou não? Eu vou dizer para você, se você comesse talvez uma vez por dia, e se tentasse comer uma vez por semana, você já estava morto. É o que acontece espiritualmente. Isso responde porque alguns dizem assim, eu estou morto espiritualmente.
Porque nós não fomos feitos para nos alimentar dessa forma. Nós não fomos feitos. Por isso que Deus nos move o tempo todo a estar ligado a Ele, estar alimentando a nossa fé, o nosso espírito, nos preparando, falando das coisas que Ele está para fazer. Por isso que muitos são pegos de surpresa, porque não sabem nem o que Deus vai fazer e Ele está anunciando o que Ele vai fazer. Ele já está falando o que Ele vai fazer e muitos estão desatualizados. Então, nós precisamos andar em espírito, nos alimentar continuamente. Nossa vida depende disso. Depende muito mais disso do que de qualquer outra coisa. Você precisa desse muro de fogo ao seu redor. Você precisa desse muro de proteção ao seu redor. Eu falo sobre isso continuamente. Deus fala conosco quando a gente está em comunhão. Estava falando, sexta-feira, eu acordei pela manhã, acordei 5 horas da manhã. Deus falou algo comigo, e 5 horas da manhã, e eu já fui orar, depois chamei todos da minha família, fui ungir um por um, orar com um por um, e declarar esse muro de fogo ao redor de cada um, essa cerca viva ao redor de cada um, ao redor dos carros, dos veículos, ao redor de cada família, casamento, tudo, porque a gente sabe quando o diabo quer agir. Quem não sabe, quem não tem essa comunhão, vive caindo em armadilha, em cilada, né? Então, olha que coisa, eu, 5 horas da manhã, eles estão me ouvindo. Hoje, essa madrugada, já a bispa mandou uma mensagem para todo mundo ore, unja a igreja, unja cada um, unja veículos, porque quando tem algo no mundo espiritual e a gente antecipa, a gente, através da oração, você frustra todos os planos e ações malignas. Amém? Então vamos lá. Boa saúde física, boa alimentação, não come uma vez por dia e nem uma vez por semana, né? Sim ou não? Atividade física, quer ter uma boa saúde física, tem que fazer algum tipo de atividade física. Bom sono, exames regulares com o médico, para que possa avaliar os nossos sinais vitais, pressão sanguínea, temperatura, peso e assim por diante. Isso é necessário. Para a saúde espiritual, nós precisamos verificar regularmente os 5 sinais vitais. O da adoração, quando você tem adorado a Deus. Se eu perguntar a você, você sabe qual é o maior propósito da vida do homem ou não? Adorar a Deus. E você tem adorado? Adorar a Deus. Sua vida é uma adoração contínua. Comunhão. Quanto de comunhão? Intimidade. A comunhão faz com que nós queiramos, desejemos estar juntos, conversando, partilhando da nossa intimidade, da nossa comunhão. Crescimento do caráter. Quanto você tem crescido? Seu caráter tem crescido em Cristo? Porque quando a gente cresce e amadurece, tem coisas que eu gostaria de ter aprendido, sabido muito antes. Muito antes. Eu já estaria lá na frente. Diga a palavra comigo, crescimento do caráter. Crescimento do caráter. O quanto? Eu estava falando essa semana, não sei que dia, que eu vi um empresário, ele falar que um grupo que
o apoia, o ajuda a gerir algumas coisas, fez uma avaliação da sua reputação, do seu nome, e foi avaliada a sua reputação, seu nome, e agregada ao seu patrimônio 80 milhões aproximadamente, perto de 80 milhões. Só o nome dele. Sua reputação. E aí fica a pergunta, né? Eu pensei comigo, quanto vale essa reputação no céu? Será se é que tem alguma? Mas, porque a Bíblia fala, tem um versículo que fala exatamente sobre isso, né? Muitos são ricos materialmente, mas não ricos para com Deus. Então, como é que está a nossa reputação no céu? Que reputação temos? Nosso caráter. Você vê, se o nome de uma pessoa, só o nome de uma pessoa, pode agregar 80 milhões ao patrimônio dela. Esse é um ensinamento dos antigos, né? Lembra? Papai, vovô falava, filho, tudo que um homem tem é um nome. Não é? Acabou o nome, acabou tudo. Então zele pelo nome. Caráter, reputação. Então, o teu ministério, o servir, quanto você tem servido, são sinais vitais. Saúde espiritual, são sinais. E missão, o seu ID. São 5 sinais de saúde espiritual. Tem gente que vai sair daqui e falar assim, bispo, eu preciso correr para a UTI. Descobri que eu estou quase morto. Pense nisso. Pense nisso. O problema é que todos escutam isso aqui como religião. E eu vou dizer que nas horas mais difíceis da sua vida, a única coisa que você vai lembrar é disso aqui. É a única coisa que vai valer para você. São as coisas mais importantes que terão valor para a tua vida. Lembre-se, a Bíblia diz, acima de tudo guarde o seu coração. Todo mundo, com o tempo, se rende a algo ou a alguém. Todo mundo. Se não for a Deus, você se renderá às opiniões ou à expectativa de outros, ou ao dinheiro. Vai viver em cima de expectativa. Olha, posso falar uma coisa para vocês com muito amor? Com muito amor. Tem uma coisa, a gente fala assim, tem coisas que a gente tivesse aprendido antes, né? A gente tem algo no ministério que a gente fala o seguinte, a bispa fala muito sobre isso. Eu não vou fazer absolutamente nada que eu não acredite. Nada, nada. Se eu fizer algo na igreja é porque eu acredito. Não importa, a igreja A, a igreja B, a igreja T está fazendo, não interessa. Você vai fazer, nós vamos fazer somente aquilo que nós acreditamos. Eu gostaria de pedir com muita seriedade a vocês, quando você fizer uma postagem nas redes sociais, seja ela qual for, certifique-se que você acredita de verdade e que você vive isso. Certifique-se. Que isso não é só algo com base em opiniões ou expectativa dos outros, para surpreender os outros, ou para atender às expectativas dos outros, ou para passar uma imagem que não é. Certifique-se. Porque quando a gente posta algo que a gente acredita de verdade, é diferente. A gente acredita de verdade. Você vive aquilo. Você acredita naquilo.
E nós precisamos acreditar, senão nós somos hipócritas. Vivemos uma farsa. Se Deus não governar, pode ser que o dinheiro, ou rancor, ou medo, ou orgulho, orgulho próprio, luxúria, o ego, que é o eu, ego é de eu. Nós fomos feitos para adorar a Deus, e se fracassarmos em adorá-los, ou adorá-lo, criaremos outras coisas que são ídolos, para as quais entregamos ou entregaremos a nossa vida. Pense nisso. Nós somos livres para escolher a quem nos entregaremos. Como disse, ou a Deus ou a tudo isso que citei. Mas não somos livres das consequências dessa escolha. Ninguém está livre da consequência da escolha. Olha o que eu estou dizendo para você. Alguém subiu e falou assim, o senhor está falando ali, eu estou confrontando com o senhor. Eu falei, confronte olhando nos meus olhos e fale para mim que eu vou te responder. Ah, eu não lembro. Tá. Quem escolheu tua mulher? Quem escolheu conduzir o relacionamento da forma que conduziu? Fui eu ou foi você? Foi Deus ou foi você? Não, fui eu. Acabou, escolha sua. Está entendendo ou não? Sim ou não? Deixa eu falar uma coisa muito séria a você. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Para você vencer a tua preguiça espiritual. Tem duas coisas. Hoje você poderia estar aqui, ou você poderia estar dormindo, como acontece nos demais dias. Você poderia dizer assim, estou muito cansado. Você tem duas alternativas. Você pode dizer, eu estou muito cansado e vou descansar. Você vai dormir, você vai descansar, como muitos hoje estão dormindo agora. E descansar um pouco mais durante a semana, ir dormir um pouco mais cedo e acordar mais descansado, mas igual. Exatamente igual você é, com o mesmo conteúdo que você tem. Ou você pode escolher, muitas vezes, ir dormir mais cansado, mas acordar mais sábio. Acordar com um conteúdo maior. Acordar com uma unção maior. Com discernimento maior. Como muitos hoje escolheram dormir um pouco mais, mas permanece a mesma pessoa, só mais descansado um pouquinho. Outros estão aqui e vão sair mais sábios, com a mente ampliada, com uma visão mais ampla, com um discernimento maior. É uma escolha ou não é? Sim ou não? Tem dia que eu posso ir dormir mais cedo, ou parar para meditar, ou parar para orar. Eu posso escolher, vou dormir, que eu quero acordar descansado. Descansado, mas a mesma pessoa no mesmo nível. Ou posso escolher fazer alguma coisa que vá me agregar, que eu vou crescer, durmo menos, descanso menos, mas acordo com mais visão, mais direção, mais sabedoria, mais conteúdo. É uma escolha. Tem gente que vive cansado. Tem gente que vive cansado e vive com preguiça. Por isso que não sai do mesmo lugar. Está no mesmo nível há anos e não cresce. Porque está sempre buscando a zona de conforto. E se eu não saio desse nível, eu permaneço. Às vezes, tudo que Deus está trabalhando é para nos levar para o próximo nível. Levar para o próximo? Quem quer ir para o próximo nível? Nós somos livres para fazer escolher a quem nos entregamos, mas não somos livres das consequências dessa escolha. Se não nos rendermos a Jesus, vamos nos render ao caos ou a qualquer outra situação como essa. Render-se a Deus não é a melhor maneira de viver,
Diga comigo, é a única maneira de viver. Nada mais funciona. É a única maneira de viver. Todas as outras vias levam à frustração, decepção e autodestruição. É a única. Lamentações 3:40 diz assim: examinemos seriamente o que temos feito, diga comigo, e voltemos para o Senhor. 2 Coríntios 8:11 diz: já que começaram a agir de modo tão entusiasta, vocês devem prosseguir até o fim com a mesma alegria, dando tudo quanto puderem de tudo quanto possuem. Repita comigo. Vocês devem prosseguir até o fim com a mesma alegria, dando tudo quanto puderem de tudo quanto possuem. Que a ideia entusiasta do início seja igualada pela ação realista de agora. Então, avalie e anote o seu progresso. A melhor forma de consolidar seu progresso no cumprimento do propósito de Deus para a sua vida é manter um diário espiritual, para não se distrair e manter-se focado. Espera aí, então eu preciso avaliar quanto eu tenho crescido. Você consegue responder essa pergunta? Quanto você tem crescido? Tem uma coisa muito importante que eu quero que entre na tua mente. Eu não acho isso tão relevante. Eu vou te dizer uma coisa. Haverá um momento na tua vida que todo o conhecimento que você tem não vai te servir de nada. Haverá um momento na tua vida que toda habilidade física e intelectual não vai resolver teus problemas. Tudo que você vai precisar é do seu conhecimento espiritual e da sua fé, que há coisas que só ela resolve. Nada mais resolve. E aí, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? Conhecimento. E a falta de conhecimento espiritual te faz uma vítima no mundo espiritual. Não se trata do registro de acontecimentos, mas de lições, suas anotações, mas de lições de vida que você não gostaria e não deve esquecer. Não ceda para a preguiça espiritual. Isso pode ser fatal. E biblicamente a Bíblia mostra isso, né? Hebreus 2:1 diz: por isso é preciso que prestemos a maior atenção ao que temos ouvido. Diga comigo, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Eu costumo dizer que quem estuda Apocalipse jamais se desvia. Duvido. Quem estuda Apocalipse e tem entendimento de Apocalipse vai desviar nunca mais na vida. Nunca mais. Nós podemos nos lembrar do que registramos. Seja caprichoso com sua vida espiritual. Nós insistimos nesse assunto pela importância. Sua vida e sua eternidade depende disso. A Bíblia traz vários exemplos em que Deus manda as pessoas manterem um diário espiritual. Quer ver? Moisés, Números 33:2 diz assim, Moisés ia anotando os nomes dos lugares de onde partiam, de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. E são estas as caminhadas conforme os lugares de partidas. Tá aí, Moisés ia anotando toda a sua jornada, toda a sua caminhada. Isso deveria nos deixar contente o fato de ter, Moisés certamente, ele se sentia
extremamente contente de ter obedecido à orientação de Deus e registrar a jornada espiritual de Israel. Se ele fosse preguiçoso, nos seriam subtraídas as poderosas lições de vida presente no livro de Êxodo, não só no livro de Êxodo. Se ele fosse preguiçoso, nós não teríamos escritos pelo menos os 5 primeiros livros da Bíblia. E são lições tão importantes para nós. Então, embora seja improvável que o nosso diário espiritual seja tão amplamente lido como o de Moisés, ele ainda é importante para nós, para os outros, e a começar pela nossa família. Não é verdade? Por isso que a gente sempre fala uma coisa para vocês: cada propósito que você participa é um memorial para você. Por isso que a gente nunca recolhe. Só pegamos cópias. Por quê? Porque os propósitos são memoriais. Que amanhã você faz. Está aqui, ó. Meus filhos, olha aqui, ó. Olha quando o papai e a mamãe começou a estabelecer metas, quando começou a nossa caminhada, olha o nosso registro, olha a nossa evolução. Olha quantas coisas lindas Deus foi trabalhando na nossa vida, quantas coisas Deus foi mudando. A nova versão internacional, NVI, diz que, por ordem de Deus, Moisés registrou as etapas da jornada deles. Nossa vida é uma jornada, e uma jornada que merece um diário. Espero que você escreva sobre as frases, ou as fases, né, e frases também, de sua jornada espiritual, ao ter uma vida dirigida por propósitos. Olha, outro dia, a bispa até gravou um vídeo, né, algum tempo atrás, pegando projetos antigos, pegando aqueles projetos lá de trás, antigos, e trazendo e mostrando cada coisa que foi registrada, cada propósito que foi registrado, e Deus honrando, e Deus materializando. E isso é importante, né? Isso é importante para nós, até para não nos esquecermos de onde nós saímos, não é verdade? Não nos esquecermos de onde saímos, de onde Deus nos tirou. Então, não anote apenas o que for agradável. Assim como Davi, né? Davi, ele registrou suas dúvidas, temores, lutas. Nossas maiores lições vêm do sofrimento, das dores, das experiências difíceis. Eu sempre falo para vocês que momentos antes da minha virada, de Deus virar a minha vida, Deus me deu o Deuteronômio 8. Eu nunca tinha lido Deuteronômio 8. E momentos antes, Deus me deu, e o Espírito Santo falou assim: anote, registre como você está hoje, com riquezas de sentimentos. Porque eu precisava registrar como eu me sentia, a frustração, o sentimento de impotência que estava sobre mim naquele momento, porque o Espírito Santo falava comigo: Deus está te tirando desse nível, e você não pode se esquecer. E eu fiz isso, peguei uma agenda e eu registrei tudo com riquezas de sentimento. Por quê? O que Deus estava trabalhando comigo? Que eu não me esquecesse de onde eu estava saindo. E principalmente que eu não me esquecesse de como eu me sentia naquele momento. Porque é muito fácil, a gente sai daquele momento e olha, depois que você vence, olha para trás e você fala assim: não era nem tanto aquilo, eu acho que na época eu estava mais fragilizado, eu acho que eu estava mais, que as idiotices da vida da gente, né? Fragilizado uma ova, era já esgotado de tanto tentar, de tanto lutar, né? De tanto espernear para sair daquele fundo de poço e não dava conta, não é verdade? Então, Deus fez comigo igualzinho lá com Israel, na batalha de Gideão com os 300 valentes. Ele foi tirando tudo, para que em momento nenhum eu pudesse falar assim: não, eu venci porque o meu exército era forte, eu venci porque eu tinha habilidade, né? Eu estava treinado para aquilo. Não,
Deus deixou ali chegar no limite do limite do limite, para eu entender que não se tratava de mim, e sim dele, só ele. Isso foi maravilhoso, porque eu aprendi a lição, né? Eu aprendi a lição, ela está bem registrada, hoje eu ensino ela, tenho registrado, falo continuamente, não só a vocês, falam com os meus, né? O Deuteronômio 8 para mim é um manual, Então, não se esquecer de onde saiu o que Deus fez. Sempre que ocorrer um problema, lembre-se que Deus os utiliza para cumprir todos os 5 propósitos na sua vida. Como nós falamos a semana, acho que passada ou retrasada, dos seus testemunhos, né? Até os seus testemunhos, aonde foi a sua dor, é a sua missão. Pelo que você passou, se torna uma missão na sua vida. Então, tantas coisas que você passou, viveu, superou, que só o teu testemunho já ajuda tanta gente, levanta as pessoas. Os problemas, eles nos forçam a atentar para Deus, trazem-nos para uma comunhão mais íntima com Deus, uma intimidade maior com Deus e com os outros, constroem um caráter semelhante ao de Cristo, que é isso que Deus busca em nós, nos fornece um ministério, nos deixam mais sensíveis às dores dos outros e nos provém de um testemunho. Se os problemas, se o que você passa não te deixar mais sensível à dor do outro, você já está no caminho errado. Entendeu? Tem gente que azeda, tem gente que fica mais azedo. Não, está errado, você entendeu tudo errado. Tem coisas que a gente passa para entender a dor do outro. Tem coisas que a gente passa para nos tornarmos mais sensíveis à dor do outro. E também, depois, isso se torna um testemunho para nós, que vai edificar tanta gente, ajudar tanta gente. Todo problema é dirigido por propósito. Eles vêm com um propósito. Bem no meio de uma experiência sofrida, o salmista escreveu o seguinte: que isso fique escrito para que os nossos descendentes saibam o que o Senhor fez e para que o louvem aqueles que ainda vão nascer. Olha para que serve. Que lindo, né? Nossa história fica até para aqueles que vão nascer. Quanta gente é abençoada através da nossa história. Nós devemos às futuras gerações a preservação do relato de como Deus nos ajudou a cumprir com os propósitos dele na terra. Trata-se de um testemunho que continuará a ser dado muito após você estar no céu. Ter esse testemunho, a tua história. Imagine, você tem que deixar esse legado de fé para os seus filhos. Os pais têm que deixar esse legado de fé. É tão importante, isso traz tanta credibilidade quando você alicerça a sua vida compartilhando. Você sabia que o povo judeu, esses encontros que eles fazem no dia sagrado deles, é só para compartilhar sobre os feitos de Deus na vida do seu povo? É só para isso, para compartilhar e alicerçar as gerações, as novas, né, as gerações mais novas. Transmita aos outros aquilo que você sabe. Se você quer continuar crescendo, a melhor forma de aprender mais é transmitir o que você já aprendeu. Sabe por que muitos de vocês acabam sempre com essa sensação que você não sabe? Você nunca ensina um pouco o que você sabe. A gente aprende ensinando. Diga comigo, nós aprendemos ensinando. Então, quando você só guarda para você e você nunca passa para frente, fica essa sensação que você nunca sabe de nada. Você cresce, você evolui ensinando.
Você se desenvolve ensinando. A gente cresce. Então começa com aqueles que estão pertinho de nós. Outro dia eu terminei um culto aqui, quando foi à tarde, eu achei bonitinho, alguém me mandou uma mensagem, falou assim, eu estou aqui com a minha família, quero fazer um culto doméstico com a minha família, eu queria que o senhor me ajudasse, o que eu falo? Eu falei, é simples, começa aí, não vamos complicar não, pega aí o Salmo 23, pega aí Josué 1, fala sobre isso com eles, Salmo, vai, amplia, começa com coisas simples, não precisa complicar não, vai, só começa, tem que começar, né? E daqui a pouco, cada reunião, você está fazendo suas anotações, depois trazendo reflexões a respeito, o que nós aprendemos hoje, o que nós tiramos hoje dessa mensagem. Responda para você. Você vive com uma atitude generosa? Você é um generoso? Você vive com a intenção de sempre dar alívio aos outros? Ou você é uma pessoa pesada? Quem dá alívio, o que acontece com ele? Recebe alívio. Quem dá alívio, recebe alívio. Quem pesa, vai viver uma vida pesada. Dê alívio aos outros. Seja uma pessoa que dá alívio. Seja uma pessoa que a sua presença é necessária. Você, aonde você chega, você alivia, você tira o peso, você traz alívio. Você investe tempo para ensinar as pessoas, começando com os seus? Olha o que diz Provérbio. Diga comigo, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, o que acontece com ele? Alívio receberá. Não é forte isso? Por isso que às vezes você vê pessoas que ele não está conseguindo suportar carregar o peso. Por quê? Só pesa. Aqueles que passam adiante suas percepções, obtêm ainda mais de Deus. Plante o que deseja colher. À medida que usamos com os outros, a Bíblia diz que será usada na nossa vida. Agora que você compreende o propósito da vida, você tem a responsabilidade de levar essa mensagem aos outros. Deus o está chamando para ser seu mensageiro. Timóteo 2 diz assim, as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Você provavelmente conhece dezenas de pessoas que não sabem qual é o propósito da vida. Todos nós conhecemos. Compartilhe essas verdades com seus filhos, amigos, vizinhos, aqueles com quem trabalha. Quanto mais você sabe, mais Deus espera que você use tal conhecimento para ajudar os outros. Pense nisso, pois quem sabe o que deve fazer, ou quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, lê aí, por favor. Vamos de novo? Diga comigo. Pois quem sabe o que deve fazer o bem e não o faz, o que faz? Então, quando eu digo assim também, eu não estou fazendo nada, pecado. Eu não fiz nada, ok, pecado.
pecado da comissão e da omissão. Tem aquele que pratica, tem aquele que omite. Pecado também. Muitas vezes não fazer nada também é pecado. Olha como é sério. O conhecimento, diga comigo, o conhecimento aumenta a responsabilidade. Diga comigo, quem recebeu a luz tem responsabilidade. Quem recebeu a luz tem responsabilidade. Quem recebeu a luz tem que dar luz. Olha como pesa. Porém, transmitir o propósito da vida é mais do que uma obrigação. É um dos grandes privilégios da vida. É um grande privilégio. Imagine como o mundo seria diferente se todos conhecessem o seu propósito. Muitos estão perdidos e frustrados exatamente porque não conhecem a Deus e seus propósitos para a vida deles. As pessoas, a maioria, não conhece o propósito de Deus para a vida delas. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Tudo se destina para a glória de Deus. Nós estamos aqui para viver uma vida que glorifica o Senhor do universo. Diga assim, nós estamos aqui para viver uma vida que glorifica o Senhor do universo. Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. O motivo pelo qual nós transmitimos o que aprendemos é a glória de Deus e o crescimento do seu reino. Na noite anterior à crucificação, Jesus disse ao Pai: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Quando Jesus orou com essas palavras, ele ainda não tinha morrido. Não, ele não tinha morrido por nós, por nossos pecados. Então, que obra que ele havia completado? Nesse caso, ele estava se referindo a algo distinto da expiação. Jesus disse ao Pai que o que havia feito nos últimos 3 anos. A preparação dos discípulos para viver para o propósito de Deus. Ele os ajudou a conhecer e amar a Deus. Isso significa adorar. Diga comigo, ele os ajudou a conhecer e a amar a Deus. Significa adorar. Ele ensinou a amarem uns aos outros. Diga comigo, isso significa comunhão. Eu dei-lhes a palavra para que amadurecessem. Isso significa discipulado. Mostrou-lhes como servir. Isso significa ministério. E enviou-os a levar o evangelho aos outros. Isso significa missão. Jesus foi o exemplo de uma vida dirigida por propósitos. E também ensinou aos outros como vivê-la. Essa foi a obra que
glorificou a Deus. Hoje em dia, Deus chama cada um de nós para realizarmos a mesma obra. Ele não quer apenas que vivamos seus propósitos, mas que ajudemos a outras pessoas a fazer o mesmo. Deus quer que apresentemos Cristo às pessoas, trazendo-as para a comunhão, ajudando-as a amadurecer e descobrir como servir, e então que tornaremos a enviá-las para que mais pessoas sejam alcançadas. É disso que se trata uma vida dirigida por propósitos. Independente de sua idade, preste atenção no que eu vou te falar. Independente de sua idade, o resto de sua vida pode ser a melhor parte dela. E você pode começar hoje a viver com propósito. Independente da sua idade. O resto da sua vida pode ser os melhores. Bem-aventurados sejam os equilibrados. Uma vida equilibrada só é possível se vivermos com base nos 5 propósitos. Isso é viver com propósito. O que fazer e para onde continuar indo. Nunca se esqueça que viver é Cristo. Viver com propósito é a única maneira de viver de verdade. Não tem outra maneira. Você foi gestado. Você passou pelo processo 9 meses na barriga da sua mãe. Você nasceu para essa vida. Você vai viver seus 70, 80, 90, seus 100 anos. Mas se você não se deu conta, você está numa nova gestação. Você está sendo gerado. Por isso que Cristo disse que é necessário nascer de novo. E você está sendo preparado para a eternidade. Quando você nascer, esses 90, 100 anos vai se transformar em 1000. Em governo com Cristo, na eternidade. Por isso que a Bíblia diz: quem não é fiel nas pequenas riquezas, nas riquezas terrenas, quem vos confiará as grandes, as verdadeiras riquezas? Que coisa linda. E depois desses 1000 anos governando com Cristo, aí definitivamente a eternidade. Viva a sua vida com propósito e no propósito certo. É a única maneira de viver de verdade. Não tem outra. Não tem outra. Talvez você nunca tinha pensado que você está num período de gestação. Só que agora você tem razão. Agora você tem livre-arbítrio. Agora você tem a liberdade de escolha. O que você vai fazer? Agora você escolhe. Deixa o Espírito Santo te preparar. Deixa o Espírito Santo conduzir a sua vida. Deixa o Espírito Santo
gerar essa criatura que cumpre com a missão, com o propósito. Porque quando você nascer, você vai nascer para governar com Cristo, para essa eternidade. Eu tenho pensado muito sobre isso. Cada vez que eu penso, mais eu me desapego das coisas terrenas. Sabe por quê? Nós estamos muito perto de ir para casa. Muito perto de ir para casa. Aqui não é nossa casa. Aqui não é o nosso lar. Vivemos, cumprimos com a nossa missão, desfrutamos de muitas coisas, mas a Bíblia ensina: aquilo que você tem, viva como se não tivesse. Só desfrute. Viu? Aquilo que você tem, vive como se não tivesse. Então para de colocar o seu coração nas coisas que vão passar. Tudo isso vão passar. Pare. Coloque o seu coração nas verdadeiras riquezas. Nós vamos ocupar uma posição muito forte. Uma posição de honra, de glória, de governo. Deixa o Espírito Santo te preparar para ela. Viver uma vida, viver com propósito, é a única maneira de viver de verdade. Fala com Deus, fala com o Espírito Santo e diga: eu quero, Senhor. Eu quero viver e viver de verdade. Eu não quero simplesmente existir. Viu? Tem pessoas simplesmente existindo, mas está na hora de você viver. E viver, e a única maneira de viver é uma vida com propósito e com o propósito que Deus tem para você. Fala com Ele, com toda a tua fé. Fala com o Espírito Santo e diga: eu quero, Senhor, entender, eu quero que o Senhor revele a mim. Eu quero, Senhor, se eu estou nessa gestação para essa nova vida, me prepara, Senhor. Eu quero crescer na adoração, quero crescer na comunhão, quero crescer na semelhança com Cristo. Eu quero servir, eu quero cumprir com a minha missão. Se nós fomos chamados para uma vida santa, eu quero, Senhor. Eu quero fazer parte desse povo que vive separado, desse povo que, meu Deus, veio para servir e cumpre com excelência a missão. Eu quero, Senhor. Essa oração é sua, não é minha. Essa oração é sua. Rasga o teu coração e diga a Deus: você já parou para pensar? Você está pronto para nascer? Você está pronto para nascer? Já pensou? Se hoje chegasse o dia do teu nascimento, você está pronto para nascer e nascer para a eternidade? Está pronto para nascer para a vida que Deus tem na glória, governo eterno, glória eterna. Deixa Ele. Espírito Santo, eu quero ser gerado. Espírito Santo, eu quero ser essa nova criatura. Eu quero essa comunhão. Eu quero, talvez, hoje quando você faz esse exame de adoração, de comunhão, de crescer semelhante a Deus, talvez você chegue à conclusão que você não tem crescido muito, mas você pode mudar isso aqui hoje. Você pode mudar isso aqui hoje, você pode tomar essa decisão aqui hoje. Você pode responder aquelas perguntas que nós fizemos no início. O quanto você tem crescido? Quanto você tem evoluído? Como está a tua vida? Pensamentos do diligente tem de abundância. Então peça a Deus esses pensamentos que tendem à abundância. Peça a Deus, aquele que anda com o sábio cada vez será mais sábio. Eu quero andar com os sábios.
As más companhias corrompem os bons costumes. Talvez você não consiga crescer, porque você está andando com as pessoas erradas, compartilhando com as pessoas erradas. Você é companheiro dos tolos e não dos sábios. Então diga a Deus: eu quero, Senhor, eu quero andar com os sábios, eu quero ser sábio, eu quero crescer no Senhor, eu quero crescer no caráter, eu quero crescer na comunhão, eu quero crescer na intimidade, eu quero, Senhor. Como está a tua vida espiritual? É hora de se levantar. Como está? Crescendo? Estável? Retrocedendo? Então tome a decisão aqui hoje: eu vou me levantar. Eu quero crescer, eu não quero ser um morno, eu quero ser um quente, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. Como está? Diga a Deus: não, Senhor, não me deixe me perder. Não, Senhor, diga a Deus: tem misericórdia de mim, não me deixe me perder na caminhada, Senhor. Não me deixe me distrair, não me deixe perder o foco, não me deixe, Senhor. Diga, não me deixe me perder, Senhor, na caminhada. Não me deixe me distrair na caminhada. Não me deixe, Senhor, porque eu não quero perder a coisa mais importante da minha vida. Aleluia, aleluia. Vai, Espírito Santo, toca corações, Espírito Santo. Toca corações, Espírito Santo. Levanta a tua igreja, Espírito Santo. Fortalece a tua igreja, Senhor. Não nos deixe nos perder, Senhor. Não nos deixe nos perder, Senhor. Não nos deixe nos perder. Não nos deixe que arda, que queime em nossos corações. O Senhor colocou no nosso coração a eternidade, meu Senhor. É por isso que muitas vezes achamos que vivemos tão pouco. É porque queima a eternidade em nossos corações. Arde em nossos corações a eternidade, Senhor. Aleluia. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Renova a mente de muitos. Renova o coração de muitos. Renova a mentalidade, Senhor. Renova as mentalidades, Senhor. Renova, Senhor. Peça a Deus: eu quero uma mente renovada. Eu quero uma fé renovada. Eu quero o Espírito renovado. Eu quero o coração renovado. Eu quero uma nova unção, Espírito Santo. Eu preciso de uma nova unção. Aleluia. Deixa a tua história aqui. Seja uma carta de Deus. Seja uma carta de Deus para o homem perdido. Nega o seu eu. Rompa com seus conflitos. Busque o reino. Busque o reino. Deixa a história. Seja uma carta. Seja uma carta viva. Seja uma carta viva.
Com seus olhos fechados. Não se esqueça que essa reunião está sendo registrada nos céus. Todo culto, toda mensagem, tudo que é pregado, é registrado nos céus. Por isso que a Bíblia diz que no julgamento Deus vai abrir os livros. E nenhum de nós temos como ignorar que a gente não sabia isso ou que não sabíamos aquilo. Porque estão registrados em livros. E Deus está nos preparando. Uns vão nascer, outros vão morrer. Nós estamos sendo gerados. Nós estamos na gestação para a eternidade. Quando deixarmos esta vida, nascemos para uma nova, para reinar com Cristo, governar com Cristo, durante 1000 anos. Enquanto muitos reinam, biblicamente muitos gemem, porque os 1000 anos também acontece ao inverso. E depois a eternidade. Deixa o Espírito Santo gerar essa criatura com o caráter de Deus. Busque essa comunhão, essa adoração, esse desenvolvimento do caráter. Cresça no caráter, cresça na missão, cresça no ID. Deixa um legado. Seja uma carta viva.